Oi, turminha! Então, agora eu tô aqui para a gente realizar algumas atividades. Vamos lá? Nas atividades, nós vamos rever os assuntos, né? Texto injuntivo, coesão e pontuação, parênteses em termos explicativos. Aqui nós vimos um texto injuntivo que nós fizemos a leitura já de alguns fragmentos dele, né? O texto tem como título Você Também Faz o Trânsito e foi retirado da revista Recreio em março de 2019. Aqui embaixo está a referência dele, tá? Então, a respeito desse texto que nós fizemos a leitura, quais são as atitudes tomadas por quem respeita as leis de trânsito, né? Então, os pedestres, eles caminhando entre carros, será que isso é certo? Será que quem respeita as leis de trânsito caminha entre os carros? Certamente não. Carros esperando os pedestres atravessarem na faixa? Com certeza, né? Os carros precisam esperar os pedestres, assim como os pedestres precisam atravessar na faixa. Pedestres esperando o semáforo fechar para os carros antes de atravessar a rua. Com certeza, né? A gente precisa esperar o semáforo fechar, chegar a nossa vez, ele ficar verde para os pedestres, né? E então a gente poder atravessar. Um guarda ajudando crianças a atravessar a rua? Também, porque as crianças precisam de um cuidado maior, né? Motoristas usando o celular somente quando o carro está parado em um semáforo. Então aí vocês me perguntam, mas prof, o carro está parado, qual é o problema? A gente não pode usar o celular no trânsito, independente do carro estar parado ou não, porque no trânsito nós precisamos estar atentos a tudo que acontece à nossa volta. Mesmo que o carro esteja parado, o celular tira a nossa atenção e nós não podemos usar. Pedestres atravessando a rua fora da faixa e em locais de pouco movimento, que também não está certo. Mesmo que aquela rua seja pouco movimentada, nós temos que atravessar na faixa. E qual é a finalidade desse texto que nós lemos? Já que ele é um texto injuntivo, qual é a finalidade dele? Incentivar a prática de atitudes que podem evitar acidentes? Informar o leitor sobre como tornar o mundo mais justo ou descrever as principais leis de trânsito? Então, ele é um texto que incentiva, que traz instruções para que as pessoas coloquem em prática algumas atitudes que podem, com certeza, evitar acidentes. E qual é o público-alvo desse texto? Como nós vimos, esse texto foi publicado na revista Recreio. E a revista Recreio tem como público-alvo o infanto-juvenil, né? Então, ele traz também dicas esse texto, como, por exemplo, brinque, mas fora da rua. E também essas dicas podem fazer com que o texto dialogue com o leitor. Então, a gente deduz que ele é um texto infanto-juvenil, não só pela revista em que ele está, mas também pelas dicas que ele traz e o formato como é escrito esse texto. Porque o autor faz perguntas ao longo do texto, né? As perguntas, elas visam chamar a atenção do leitor. Então, elas visam chamar a atenção para que o leitor acompanhe aquele texto, para que ele reflita sobre o que ele faz e sobre o que o texto está falando, sobre as dicas que o texto está dando e sobre as ações que ele já tem e que ele pode, de repente, mudar. Um dos maiores problemas no trânsito são as pessoas que deixam de tomar os cuidados necessários ou os automóveis. As pessoas, não é mesmo? Porque independente das pessoas serem pedestres ou estarem dentro de automóveis, as pessoas são os principais responsáveis por aquele trânsito. Então, eles precisam tomar cuidado e estar sempre atentos a tudo o que acontece. E esse texto, ele fez você refletir sobre as suas atitudes em relação ao trânsito? Então, essa pergunta eu deixo para você responder, porém, o que a prof quer conversar com vocês é que esse texto, ele nos informa sobre algumas atitudes, né? Então, nos faz pensar, será que eu cumpro isso? Será que eu tenho essa atitude mesmo? Será que eu faço isso? Será que eu atravesso na faixa? Será que as pessoas da minha casa, quando estão no carro, dirigem do jeito certo? Será que eles não usam o celular? Então, faz a gente refletir sobre algumas ações e atitudes que nós temos. Agora aqui lembrando, né, dos parênteses, do uso da vírgula ou do travessão, nós temos uma atividade que diz assim: reescreva as frases a seguir, acrescentando uma informação à palavra em destaque. Então aqui, lembrando que as informações que a prof vai acrescentar são alguns exemplos. Você pode acrescentar outras informações na sua atividade, tá? Ana é motorista. Ana, cautelosa e tranquila, é motorista.
Os pedestres vivem com a falta de segurança nas ruas. Os pedestres, nem sempre atentos, vivem com a falta de segurança nas ruas. A sinalização de trânsito é composta de uma série de placas. A sinalização de trânsito, criada para evitar acidentes, é composta de uma série de placas. Observe que nós estamos explicando quem é a Ana, quem são os pedestres, qual é a sinalização de trânsito e para que ela foi criada. Crianças devem sentar no banco de trás do veículo. Crianças até 11 anos devem sentar no banco de trás do veículo. Minha cidade é segura para pedestres. Minha cidade, por ser bem sinalizada, é segura para pedestres. Meus amigos atravessam na faixa de pedestre. Meus amigos, ao saírem da escola, atravessam na faixa de pedestres. Então, aqui a prof trouxe alguns exemplos, mas você pode alterar eles da forma que você quiser. Você pode acrescentar as suas informações relacionadas à palavra que está em destaque. Não se esqueça, né, que o texto precisa, que a frase precisa ter uma coerência, que ela precisa combinar, né, que as palavras, os verbos, substantivos, eles também precisam ter uma concordância. É super importante isso. Essas atividades foram super legais e bem importantes para a gente poder colocar o nosso conhecimento em prática, não é mesmo? Espero ter ajudado vocês, espero ter conseguido tirar algumas dúvidas com essas atividades. Um super beijo para vocês e até a próxima aula!